incrédula para mim, eu não acredito, não consigo acreditar numa coisa dessas. Mas voltando ao tema, o companheiro lá não gostou dessa história. Os dois saíram putos dali, inclusive porque o próprio Paulo Souza, que se diz franco, e ninguém faz uma pergunta franca para ele, o próprio Paulo Souza disse ali ao Bruno Spindel, não, isso aí foi uma falha de comunicação do Bruno Spindel. Como é que pode isso? Falha de comunicação do Bruno Spindel. Marcos Barrinha está aqui, fenômeno da amnésia coletiva. Pois é. E aí ele fala que o erro mesmo foi do Spindel, o Spindel fica ali e não fala nada, porque se fosse eu diria o seguinte, companheiro, independente de ter havido um erro ou não, Paulo, e agindo da mesma franqueza que você, eu queria te dizer o seguinte, acho, e vou dizer aqui a vocês, que o Paulo também errou, ele não devia ter exposto isso aí, porque a franqueza, ela tem um limite, que é a ética, e ele é o treinador do grupo, e ele precisa tratar esses problemas lá dentro, ele resolveu trazê-lo para vocês, ele está errado também. Eu falaria isso, na frente de todo mundo, e depois, quando fosse entrar lá nos bastidores, ainda cumprimentaria ele com franqueza e iria embora. Pô, eu faria. Porque, veja bem, ali naquela reunião aconteceu o seguinte, o Braz saiu com cara de babaca, o Landim já tem essa cara de babaca há muito tempo, sem querer ofender, porque ele é omisso. O Bruno Spindel saiu ali como errado da situação, quando o principal errado de tudo isso foi o Paulo Souza, que foi querer levar a público ali um problema que ele próprio não tinha certeza se tinha acontecido ou não. Olha que coisa. Ele próprio não sabia. Então, o maior errado ali é o Paulo Souza. Às vezes, quando eu falo isso, vocês sabem que eu leio todos os comentários, porque é uma questão de respeito. Todos. Vocês aí, quando acabarem a live, se quiserem falar comigo, vocês vão lá, comentam, porque eu vou ler. Você vai ver que eu clico lá no gostei, é um clique que só eu posso dar, porque eu sou o único aqui no canal. Então eu vou lá, leio, não tem ninguém. Então eu não pago alguém para fazer isso não, né? Porque eu tenho o domínio de todo o canal. Então eu vou lá e leio o comentário. Hoje, inclusive, teve um cara que falou assim para mim, Fernando, você é um idiota, você quer destruir o time, você é anti-rubro-negro, e reze para você não passar por mim na rua em Niterói que eu vou estourar a sua cara. Falou assim para mim. Cara, quando eu li aquilo, me deu uma vontade de gargalhar, eu comecei a gargalhar e botei assim pro companheiro, que deve estar até aí. Eu botei assim pro companheiro, caramba, eu já estou aqui na igreja rezando. Já falei para ele. Então eu leio tudo. E eu, meus amigos, li muito aí. É ameaça mesmo, mas é uma coisa que o cara vai lá e escreve, eu não estou preocupado com isso. Imagina, eu estou saindo aqui para trabalhar 9 horas da manhã, tá o cara indo trabalhar também, ele me encontra na rua, para tudo, para o trânsito, para tudo que eu vou socar a cara do Gil. Uma coisa assim, que não tem como, verdade, você mensurar. Né? Uma bobagem tremenda, mas eu não me importo com isso não, eu falei, eu já estou aqui. Aí é o seguinte, olha só, eu tenho lido ali os comentários, tem alguns que fazem o seguinte, eles dizem o seguinte, assim, olha, Fernando, você está protegendo a geração 85. Aí eu digo assim, por que eu estou protegendo a geração 85? Ele fica assim, você dá moral, alguns dizem assim, você dá moral para jogador que é câncer dentro do clube. Aí eu falo assim, por que eu estou dando moral para jogador que é câncer? Por quê? Eu não consigo entender, porque eu não queria a renovação do Diego Alves, eu sempre fui contrário a ele, eu sempre fui ferrenho crítico das posturas que ele adota no Flamengo. Eu falei assim, por que eu quis saber? Por que eu estou sendo ali protetor da geração 85? Claro que não. Eu só estou analisando, meus amigos, o fato. Entenda uma coisa, ele não foi inteligente, porque se ele já sabe como é que funciona a coisa, ele pode tratar a situação da maneira que ele trata, ele não escala e acabou. Pronto, ele não precisa falar aquilo ali, porque quando ele fala, o que ele vai fazer? Ele vai dar, meu amigo, o milho que o ex-Galo está querendo.
Vocês entenderam? Ele está dando subsídios para reações em cadeia para poder fritá-lo ali. Então ele não foi inteligente. Não foi. E aí, quando ele vai e fala para o Bruno Spindel, por mais que tenha havido um ruído, ele próprio admitiu, ele falou 3 vezes, falou assim, foi um erro de comunicação do Spindel, junto com os meus 3 assessores, ele não erra. Aí ninguém fala para ele que ele não errou, é impressionante. Fica o Marcos Braz ali, frouxo. É o Mar de Moraes, mas ele fez de propósito. Tudo bem, fez de propósito. E não pediu desculpas ao cara. E eu fiquei sabendo aí que o Diego Alves, que estava lá no Maracanã, não gostou disso, porque eu não sei se você viu, mas o Diego Alves, ele estava no campo. Ele chegou a entrar no campo com o grupo. Ele estava lá. Ele foi ao Maracanã. Ele não estava relacionado, mas ele foi lá. Ele estava no campo, porque eu vi ele no campo. Então é o seguinte, ninguém me contou. O Diego Alves estava no Maracanã. Ninguém me contou, não. Eu o vi no campo, na hora que o Flamengo entrou para aquecer. Então é o seguinte, ele faz uma coisa dessa. Então, se ele fez de propósito, o Marcos Braz é um frouxo. Por que ele é um frouxo? Porque ele ficou calado ali, ele não falou nada e o Bruno Spindel ficou com aquela cara ali, claramente constrangida, mas ele não falou. Era para ele ter falado. Bom, quero aqui pedir a palavra novamente. Realmente houve um problema lamentável de comunicação que pode ensejar vocês de desorganização, mas não é realmente um problema que nos escapou. Algo lamentável e que não acontece. Acontece, mas ele pode dizer que não costuma acontecer. Bom, não obstante, o Paulo Souza errou muito também. E ele precisa admitir isso. Errou muito, porque não devia ter levado esse problema interno, mesmo sem ter certeza se tinha acontecido ou não para todos vocês. Isso é um problema interno. Interno. E problemas como esse acontecem dia a dia. Então vocês podem dizer até que eu não seja transparente, mas não é uma questão de transparência. A questão é que tudo isso ganhou essa musculatura problemática em função da indiscrição, da não contenção do Paulo Souza, que também errou. Pronto, acabou. Lá dentro, eu cumprimentaria ele e ainda diria, olha, se eu não gostasse da brincadeira, olha, eu não gostei, viu? Você não tem o direito de falar isso comigo. Não tem. E ontem, meus amigos, eu também conversei com muitas pessoas lá no Maracanã. Esses jornalistas, eles, olha, você sabe que esses jornalistas, eles têm, assim, muitas fontes mesmo, sabem de tudo, eles sabem de tudo que acontece ali, porque o jogador o procura para poder comentar, para que ele explane. Tem ali o massagista que passa na hora e ouve, tem um empresário que liga para o jornalista e diz, tem o jogador, companheiro, tem um jogador que liga para o empresário, diz qual é a escalação, e o empresário vai lá, liga para o jornalista. Tem um monte de coisas aí que acontecem. E eu fiquei sabendo ontem de cada coisa. Meu amigo, eu estava numa roda de amigos ali. Assim que eu estava vindo lá da rua, porque eu estava lá na rua com o Flazoeiro, e aí, quando eu estava vindo, aconteceu o seguinte, nós tentamos entrar novamente pelo portão 2, o portão 2, por onde nós saímos. Eu estava dentro do Maracanã, para ir lá para a rua, eu saí pelo portão 2. Saí, tudo bem, mas na hora que nós fomos entrar, depois que o Flamengo entrou com o ônibus, o cara não deixou que nós passássemos ali, o Pinheiro não estava ali, Pinheiro é o chefe de segurança, o Pinheiro não nos botou para dentro, entendeu? Ele não estava ali na hora. Aí o cara, o porteiro, cumprindo ordem, ele tem razão, falou assim, não dá. Aí nós tivemos que sair ali do portão 10 e entrar novamente pelo portão 2 e entrar lá pelo portão 10. Quando eu estava entrando pelo portão 10, eu acabei de subir o elevador, encontrei uns amigos e eu estava ali conversando, porque você faz amizade com muita gente. Um deles chegou para mim e falou assim, cara, eu gosto de você, gosto. Eu assisto o teu debate todo dia, um cara assim, bem importante de uma rádio, bem conhecido. Eu gosto de você, assisto todo dia, porque você é um cara franco, além do teu entretenimento, me fez outros elogios lá, e eu entrei na conversa dos caras ali, meu amigo Paulo Souza manda alguns jogadores tomar caju. O cara é intratável. Detestam o Paulo Souza. Detesto o Paulo Souza.
E o pior de tudo não é isso, é que ele é seletivo. E olha, eu vou te falar, não foi um cara que falou, foi a conversa toda, a roda toda. Todo mundo falou. Ele manda, contaram até um abraço aqui para o companheiro N-Flash, contaram até uma história do Rodinei. A do Rodinei foi sensacional. Viu? O cara está dizendo aqui que ele está chantageando o Braz. A do Rodinei foi sensacional. O Rodinei foi fazer alguma pergunta que ele julgou tola, pergunta tática, e ele falou assim, pô, você não está prestando atenção, você não tem capacidade, você não tem inteligência, vai tomar caju, pô, tá me atrapalhando assim mesmo. Ele grita com os jogadores. Eu, ontem, nessa roda de jornalistas ali, tinha um cara que fica no campo, exatamente no campo, aqueles fotógrafos que tem aquelas câmeras potentes assim, um cara que estava no campo, o cara falou assim, olha isso, hein? Um dos caras que ele mais xinga, mas é verdade, um dos caras que ele mais xinga quando está no campo é o Marinho. Aí eu perguntei assim, e o Marinho fala alguma coisa? Nada. Marinho não fala absolutamente nada. Eu falei assim, quando ele briga com o Gabigol manda para dentro dele. Quando ele briga com o Bruno Henrique, ele nem briga mais com o Bruno Henrique. Porque se ele brigar com o Bruno Henrique sai lá de dentro do campo e vai pegá-lo. Com o Davi Luiz ele não fala. Com o Ilharão tentou falar, o Arão deu um esporro nele. Com o Diego Alves não fala. Com o Neneca, nada. O Neneca é o filho dele. Com o Neneca não, ele gosta demais do Neneca. Ele gosta demais do Neneca, gosta demais do Mateuzinho, gosta demais do Lázaro. Gosta muito dos garotos. Viu? Isso aí é uma virtude da parte dele. Ele gosta muito dos meninos mesmo, dos mais jovens. Ele gosta de trabalhar com os mais jovens mesmo, o Paulo Souza. Isso é uma virtude. Isso é muito bom, porque o Flamengo precisa aproveitá-los. Isso é um mérito do trabalho dele, inclusive, porque você vê aí, o Mateuzinho cresceu muito no time do Flamengo. O Lázaro cresceu muito também. O Lázaro, sempre que entra muito bem. Ele está para lançar ali, não fosse a contratação do Pablo que ele pediu, ele estava ali para lançar o Cleiton por mais vezes, e outros jogadores também da base, o Vitor Hugo, aquele menino lá que ele gosta muito também, o lateral esquerdo, aquele Wesley, ele gosta muito, ele pretende lançar todos esses garotos, todos esses meninos aí, porque ele gosta muito. Agora o resto, meu amigo, ele xinga direto. O Rodinei, esses caras que entram ali. Quer ver um cara também que, quando entra no campo, também xinga ele pra caramba de volta? O Vitinho, que não leva desaforo para casa de jeito nenhum. O Pedro também, quando ele vai falar com o Pedro vai. O clima é ruim pra caramba, companheiro. Então é o seguinte, ontem, se aquele gol do Apodi acontecesse, eu vou te dizer uma coisa, ele teria saído. E aí eu botei aqui, sem clickbait, Paulo Souza não pedirá demissão, ele não vai pedir demissão, ele sabe que o clima está horroroso, mas ele não pede demissão. Ele está aqui, se ambientou bem, o Rio de Janeiro não pede demissão, está aqui, técnico abre mão das suas ideias para continuar. E ele abriu mão das suas ideias para poder continuar. O Paulo Souza, companheiro, vai sair do Flamengo se a situação ficar muito crítica, ou então se ele receber uma proposta espetacular por parte de algum clube, que na verdade seria uma proposta em função das cavadas que o empresário dele faz, tal como fez essa cavada com o Marcos Braz, com o Landim, com o Spindle, tal como fez essa especulação aqui no Flamengo.